Boa tarde, Elivaldo Barbosa. Muito boa tarde, Welson. Boa tarde para você que nos acompanha. Elivaldo, não era dúvida para nós que os números negativos da economia chegariam com esse período da pandemia. Agora o IBGE traz os dados. É verdade. O IBGE confirma, então, essa tendência de baixa na economia, de estagnação na atividade econômica, ocasionado aí por esses 3 meses de pandemia. O efeito é realmente bastante danoso e afeta um aspecto da economia que diz respeito exatamente ao emprego, ou seja, o acesso ao mercado de trabalho e, consequentemente, isso afeta diretamente na renda das famílias, né? Deixa eu falar, então, com o diretor do IBGE, aqui está conosco, o doutor Leonardo Passos, que vai conversar agora com o Jornal do Piauí a respeito desses números. Doutor Leonardo, boa tarde, obrigado pela entrevista que o senhor nos concede. Eu queria que, antes de mais nada, o senhor explicasse como é que é feito essa pesquisa, esse trabalho no estado do Piauí para chegar a conclusões tão preocupantes. Boa tarde. Boa tarde, Joelson. Boa tarde, Elivaldo. Boa tarde a todos. Isso, o IBGE desenvolveu uma nova pesquisa chamada PNAD Covid-19. É uma pesquisa que é feita por telefone e nós estamos, desde o mês de maio, ligando para mais de 4.200 domicílios em 117 municípios do estado. Então, é uma pesquisa bem ampla e liga para as pessoas no intuito de captar informações sobre os impactos da pandemia, tanto no mercado de trabalho e também em alguns aspectos relacionados à saúde da população. Então, é uma pesquisa que nós iremos continuar realizando, provavelmente até o mês de outubro. Bom, doutor Leonardo, primeira questão que chama a atenção. Os piauienses foram afetados na sua renda nesse período da pandemia. Quais são as constatações que vocês fazem em relação a esse assunto? A dificuldade de acesso a dinheiro, a renda, nesse período da economia? Isso, a pandemia ela tem trazido impactos sérios tanto na saúde quanto na economia. O IBGE já divulgou algumas informações sobre os impactos no setor de serviço, de indústria e de comércio. E quanto à renda e ao emprego, a primeira informação que a gente traz é que quase 600 mil piauienses eles tiveram dificuldade de acessar o mercado de trabalho no mês de maio. Nesse contingente, a gente tem as pessoas que procuraram emprego e não acharam, que são cerca de 94 mil, mas além delas, nós temos uma força de trabalho em potencial, que são pessoas que não procuraram emprego, mas que gostariam de trabalhar. E quando perguntados por que não procuraram emprego, o motivo dessas pessoas foi que estavam ou cumprindo o distanciamento social, ou ainda por conta de acharem que não existia trabalho naquela localidade. Então, esse contingente são 505 mil pessoas nessa situação, o que totaliza quase 600 mil pessoas com dificuldade de acessar o mercado de trabalho só aqui no Piauí, no mês de maio. Boa tarde. Agora, isso é um dado preocupante porque pode afetar diretamente um segmento da economia que predomina em nosso estado, que são os pequenos, os micro, pequenos e até médios negócios. Isso revela que o desemprego atingindo esse nível, esse padrão no estado, isso também fere de morte, por exemplo, a saúde de muitas empresas que atuavam na economia aqui no Piauí? Sem dúvida, a nossa economia, os dados do IBGE já revelam que ela também é calcada muito até na informalidade e também nas pessoas que trabalham por conta própria, que são um contingente de mais de 300 mil pessoas nessa situação. Então, de fato, a gente tem que estar atento a esses números, porque eles podem ter impacto direto, inclusive, na sobrevivência de algumas empresas. A pesquisa, por exemplo, revelou que das pessoas que estavam ocupadas aqui no Piauí, tivemos 301 mil pessoas, cerca de 301 mil pessoas que estavam afastadas da sua ocupação no mês de maio. Dentre essas pessoas, nós vamos incluir, por exemplo, prestadores de serviço que não estavam prestando serviço naquele mês de maio. Nós temos também pequenos comerciantes, enfim, são pessoas que estão afastadas do trabalho. E ainda a pesquisa revela que 50% dessas pessoas, ou seja, 151 mil pessoas, não tiveram rendimentos durante o mês de maio. Então, a pandemia traz uma série de implicações na saúde, mas também na economia.
Doutor Leonardo, 151 mil pessoas não tiveram rendimento, mas antes da pandemia já havia pessoas sem rendimento aqui no Piauí. Esse crescimento foi de quanto depois da pandemia? Joel, esses 151 mil pessoas são pessoas que estão inseridas no mercado de trabalho. Ou seja, são pessoas, como eu citei, de um prestador de serviço que, assim que a pandemia passar, ele tem uma perspectiva imediata de voltar a ter uma renda, ou assim que liberar o comércio, por exemplo. Então, essas pessoas, elas não são consideradas fora da força. Além dessas pessoas, nós temos esse outro contingente aí, que é um contingente grande de pessoas que, de fato, estão fora da força. Então, são duas coisas distintas, e esse dado que eu revelei de 151 mil pessoas, são pessoas que têm uma ocupação, como, por exemplo, um prestador de serviço que, tão logo aquele segmento da sociedade dele, do comércio que seja liberado, ele volta a ter uma renda. Então, tecnicamente, ele não é considerado um desempregado ou um desocupado, mas afetou diretamente a renda das pessoas. Então, quando você pega assim, a população piauiense, em termos assim, para uma análise mais prática, nós temos cerca de 2 milhões e 600 mil pessoas em idade de trabalhar. No mês de maio, esse quantitativo foi pouco mais de 980 mil pessoas. Então, não chega a 40% da população que está em idade de trabalhar que está ocupada. Claro que dentre essas pessoas que estão em idade de trabalhar, tem um quantitativo que ele não tem interesse em trabalhar. Às vezes ele já tem uma outra atividade que ele não tem interesse em trabalhar. Qual a importância desses indicadores ou dessas informações, por exemplo, no planejamento econômico pós-pandemia? Sem dúvida é fundamental, não só no pós-pandemia, no durante a pandemia, Livaldo. A gente está acompanhando, está monitorando. No próximo mês teremos a divulgação já dos dados de junho. Então, cada passo, cada tomada de decisão do gestor, por exemplo, abre o comércio, fecha o comércio, tem lockdown, não tem, isso tem um impacto direto na saúde e na economia. Então, essa pesquisa, que é uma pesquisa, inclusive, reconhecida pela Organização Internacional do Trabalho, como uma pesquisa de muita qualidade. O IBGE ontem recebeu a informação de que a OIT vai expandir essa pesquisa, inclusive, para outros países, sugerindo outros países. Então, é importante acompanhar quantas pessoas estão no mercado de trabalho e como a pandemia tem afetado diretamente, não só o mercado de trabalho, mas também o sistema de saúde. Ao senhor, doutor Leonardo Passos, muito obrigado pela participação conosco aqui no Jornal do Piauí, falando a respeito desses números tão preocupantes. Muito obrigado. Eu que agradeço. Muito obrigado, doutor Leonardo Passos. Elivaldo Barbosa, a situação crítica, né? É verdade. Uma coisa é a gente falar que o desemprego vai aumentar ou será inevitável com os efeitos da pandemia na economia. A outra coisa é exatamente comprovarmos com dados científicos constatados através de uma criteriosa pesquisa realizada pelo IBGE no Estado.